Então vamos lá, pessoal. Continuando a análise do modelo ISLM sob regime cambial fixo. Voltando para a lousa. Então a gente parou aqui na análise da política fiscal expansiva, né? Então aqui está o diagrama, né? Bom, política fiscal expansiva, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deslocar a curva IS, né? Então vamos fazê-lo. Quando a curva IS, quando nós temos política fiscal expansiva, a curva IS vai para a direita, né? Então aqui, curva IS vai para a posição lilás e o novo equilíbrio da economia vai se dar aqui no ponto 2. Nesse ponto 2, a taxa de juros da economia sobe. Tá? Aí, o produto cresce, né? Só que aí, quando a taxa de juros sobe, nós vamos ter uma taxa de juros interna maior que a externa. Aí vamos analisar o que isso vai trazer de consequências. Com a taxa de juros interna maior que a externa, isso vai provocar a entrada de dólares no país. Entrada de dólares no país, tá? Porque os investidores estrangeiros vão ver, pô, se a taxa de juros no Brasil está mais alta que no resto do mundo, então vamos colocar nosso dinheiro no Brasil. Esse é o raciocínio. Quando ocorre a entrada de dólares, aumenta a oferta de dólares na economia. Lá, quando nós tínhamos regime cambial flutuante, o próximo passo seria o quê? O aumento da oferta de dólares iria provocar desvalorização do dólar. Só que isso é quando o regime cambial é flexível. No regime cambial fixo, a gente para o raciocínio aqui. Então, quando ocorre aumento da oferta de dólares, para que o regime cambial fique fixo, o Banco Central ele vai ter que adquirir esses dólares que estão sobrando na economia. Então, se o regime é fixo, o Banco Central ele vai comprar os dólares. Bacen compra dólares. Ficou, não dá para entender nada aqui, né? Bacen compra dólares. Só que olha só, quando o Bacen compra dólares, o que acontece, pessoal? O Bacen comprou dólares, então ele pegou os dólares da economia, encheu o cofre dele de dólares, ou seja, aumentou a quantidade de reservas internacionais, né? E em troca ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esses dólares de graça? Não, ele vai pagar por esses dólares. Então ele pega os dólares e entrega reais na economia. Ao entregar reais na economia, ele está aumentando a oferta monetária, aumentando a quantidade de moeda circulando na economia. Então, nós podemos encarar essa compra de dólares como uma política monetária expansiva. Então, nesse caso, nós vamos deslocar a curva LM para a direita. Então, eu vou fazer aqui de vermelho. A curva LM sai da posição azul para a posição vermelha. A curva LM ela vai ser deslocada para a direita, aqui até o ponto 3, em que novamente as taxas de juro interna e externa ficam iguais, tá? E o produto é aumentado, tá? Então aqui a gente tem o produto 3, produto do ponto 3, aqui o produto do ponto 2 e aqui o produto do ponto 1. Ou seja, a política fiscal ela faz aumentar a renda quando o regime cambial é fixo. Então a política fiscal é eficaz quando o regime cambial é fixo. E vale dizer que quando a política fiscal é adotada a política fiscal expansiva no regime cambial fixo, ocorre ainda aumento da quantidade de reservas internacionais. Por quê? Porque o Bacen compra dólares, né? Então, se ele compra dólares, então ele aumenta a quantidade de reservas internacionais. Já quando nós temos política monetária expansiva, no regime cambial fixo, a quantidade de reservas internacionais cai. Por que cai? Porque o Bacen vende dólares, ou seja, ele se desfaz de dólares, tá? Bom, então com isso,
aqui nessa lousa que vocês veem na sua frente, a gente fez a análise do regime cambial, das políticas monetária e fiscal no regime cambial fixo. No regime cambial flutuante, a gente já fez a análise na questão 9. Com isso, nós podemos analisar todas as assertivas da questão 15. Vamos lá. Letra A. A política monetária será eficaz apenas se a taxa de câmbio for flexível. Então, voltando para a lousa, se o regime de câmbio for fixo, quem é eficaz? É a política fiscal. Quando o regime de câmbio é flutuante, quem é eficaz? É a política monetária, tá? Então, a letra A está correta, é o gabarito da questão, tá? Para decorar, pessoal, é bem simples. No regime flutuante, no regime cambial fixo, quem que é eficaz? É a política fiscal. F com F, ó. Câmbio fixo, F de fixo, quem é eficaz? Fiscal, né? Fixo, fiscal, eficaz, tudo F ali, tudo tem F no meio. Aí vai acontecer o contrário no regime flutuante. No regime flutuante, a política fiscal vai ser ineficaz e a política monetária é quem vai ser eficaz, tá? Então, câmbio fixo, quem é eficaz? Fiscal. Por consequência, a política monetária é ineficaz quando o câmbio é fixo. Aí no regime cambial flutuante é o contrário. Política fiscal é ineficiente e política monetária é eficiente, tá? Então, questão 15, a gente já matou, a letra A é o gabarito. Vamos ver a letra B. Apenas a política fiscal será eficaz se a taxa de câmbio for flexível. Não, se a taxa de câmbio for flexível, a política monetária é eficaz, tá? Letra C. Apenas a política monetária será eficaz se a taxa de câmbio for fixa. Não, taxa de câmbio fixa é a política fiscal que é eficaz. A gente viu isso, né? Letra D. As políticas monetária e fiscal serão eficazes apenas se a taxa de câmbio for fixa. Não, se a taxa é fixa, somente a política fiscal é eficaz. Letra E. Apenas a política monetária será eficaz se a taxa de câmbio for flexível. A letra E também está correta, né? Então, nessa questão aí, as letras A e E estão corretas, tá? Essa questão, esse concurso aqui, ele é de dezembro de 2011 e eu estou fazendo essa gravação em fevereiro de 2011, tá? A prova foi aplicada em dezembro, o gabarito deve ter saído final de janeiro. Provavelmente, quando eu fiz essa seleção de questões, eu não vi o gabarito definitivo ainda, ou se a questão foi anulada. Mas as letras A e as letras E estão corretas, tá? As duas letras estão corretas, letra A e letra E, tá? Vocês podem ver que a redação das duas alternativas são bem parecidas, tá legal? Então, questão 15, gabarito pode ser letra A ou letra E. Vamos agora para a questão 16, tá? Se em uma economia fechada com nível de equilíbrio de renda abaixo do pleno emprego, a demanda de moeda foi infinitamente elástica à taxa de juros, aí tem as alternativas. Vamos esquematizar a questão 16. Ele diz que a demanda de moeda é infinitamente elástica em relação à taxa de juros. A gente já mostrou essa situação aqui na questão 12, né? Se a demanda de moeda ela é infinitamente elástica aos juros, a curva LM ela vai ser vertical, né? Então é assim que a gente vai trabalhar com o modelo SLM na questão 16. Então eu vou desenhar aqui nosso diagrama do modelo SLM, né?
curva LM vertical, vou botar aqui demanda por moeda é infinitamente. Desculpa, pessoal, a questão diz infinitamente elástica, né? Então é exatamente o contrário do que eu falei. Eu confundi com inelástica. Se a demanda por moeda é infinitamente elástica aos juros, então a gente tem uma curva LM horizontal, tá? Infinitamente elástica. Então a gente tem uma curva LM horizontal. Então vamos consertá-la na questão, nosso diagrama da questão 16. Então, deixa eu voltar aqui. Então a nossa curva LM vai ser horizontal. Curva LM horizontal, demanda por moeda infinitamente elástica aos juros. Esse caso é chamado de armadilha da liquidez, tá? Quando a gente tem uma curva LM horizontal, a gente chama isso de caso da armadilha da liquidez, tá? Então, curva LM horizontal, curva IS negativamente inclinada. Então vamos analisar a questão. Aliás, deixa eu trazer essa curva IS um pouco mais para a esquerda, que vai facilitar para a gente depois, tá? Então, aqui é o equilíbrio, ponto 1, nível de renda. Então vamos ler as alternativas da questão 16. Expansão dos gastos do governo será eficaz em termos do aumento do produto. Vou botar aqui letra A. A expansão dos gastos do governo, o que a gente tem que fazer? Tem que deslocar a curva IS para a direita, né? Então vamos deslocar a curva IS para a posição lilás. Aí o novo equilíbrio vai ser aqui nesse ponto e o novo nível de produto aqui. Então a gente observa que a taxa de juros não muda e o produto aumenta, né? Então a letra A já é a resposta da questão. Por quê? Porque a expansão dos gastos do governo realmente será eficaz em termos do aumento do produto. A gente vê que o produto realmente aumenta. Então o gabarito da questão 16 é letra A. Letra B. A compra de títulos públicos pelo Banco Central levará à expansão do produto. Compra de títulos públicos significa o quê? Significa política monetária expansiva, né? Porque o governo pega os títulos e entrega dinheiro no mercado. Pessoal, a curva IS, a curva LM, aliás, ela tem 3 trechos, né? Ela tem um trecho horizontal, tem um trecho positivamente inclinado e um vertical. Quando a curva LM analisada, esse trecho aqui positivamente inclinado é a regra geral. Se a questão não fala nada, é ele que a gente utiliza. Esse trecho aqui que eu vou pontilhar de laranja é quando a demanda de moeda é completamente inelástica à taxa de juros. Ou quando a questão de ser caso clássico. Aí a gente está nesse trecho aqui. E esse trecho da curva LM que eu vou pontilhar de verde é quando a demanda de moeda é completamente elástica em relação à taxa de juros. Ou quando a questão de Sé, que se trata da armadilha da liquidez. Ou também caso keynesiano, é outro nome, tá? Além de armadilha da liquidez, caso keynesiano. Pois bem, a curva LM, quando nós temos uma política monetária expansiva, ela é deslocada da seguinte maneira. Ela sai da posição azul para a posição vermelha. Ou seja, aqui no trecho
horizontal dela, onde eu pontilhei de verde, a curva LM continua no mesmo lugar. Então a política monetária, aqui no trecho que eu pontilhei de verde, a política monetária é ineficaz, ela sequer tira a curva LM do lugar, tá? Então, se a questão falar de armadilha da liquidez, caso keynesiano, ou falar que a demanda por moeda é infinitamente elástica, a taxa de juros, então a política monetária ela vai ser completamente ineficaz. E ela é ineficaz exatamente por isso, porque a moeda, ela é completamente insensível, completamente inelástica aos juros. Então a política monetária nesse caso, ela é ineficaz, tá? Então a letra B está errada. Por consequência, a letra D também está errada, porque a letra D também trata de política monetária expansiva. Então a letra D também estará errada, tá? A letra C fala de elevação de impostos. A letra C, elevação de impostos é exatamente o contrário do que a gente viu na letra A. Na letra A, a gente fez uma política fiscal expansiva, né? E isso fez o produto aumentar. O que está na letra D da questão é o quê? Uma política fiscal, aliás, na letra C, é uma política fiscal restritiva, que vai reduzir o produto. Então a letra C está errada, tá? A letra D a gente já viu que está errada, e a letra E, ela está errada por quê? Quando a letra E fala em redução do déficit público, o que o governo precisa fazer para reduzir o déficit público? Ele precisa gastar menos ou então tributar mais. Gastar menos é política fiscal restritiva. Tributar mais também é política fiscal restritiva. Então, reduzir déficit público é consistente com política fiscal restritiva. Então, a gente entra aí na mesma explicação da letra C. A política fiscal restritiva vai reduzir o produto e não aumentar. Então, o gabarito da questão 16 é letra A, tá, pessoal? Então, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula, a gente comenta mais questões de modelo SLM. Até lá!